Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. A nossa reflexão de hoje visa fazer uma análise histórica acerca de dois personagens que marcaram sobremaneira o cristianismo e que, por esse motivo, foram determinantes para que hoje nós, espíritas, estivéssemos aqui. Joana de Ângeles assevera que Jesus tem um planejamento a longo prazo, onde nada é perdido e nada é por acaso, tudo se entremeia, inclusive nenhum de nós estamos aqui por um mero acaso. É por isto que eu rogo nesse momento a inspiração de Pedro e de Paulo e de Jesus, para que nós possamos fazer uma viagem psíquica. E eu convido a todos para que nesse momento nós possamos regressar à velha Galileia. Ali no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, aquela noite havia sido infrutífera. Depois de muito trabalho, estavam na barca Pedro e alguns dos apóstolos de Jesus. O sol já começava a raiar no horizonte e Paulo, mergulhado em suas reflexões, amargurado, lembrava de cada momento em que ele havia negado Cristo. Levava em sua memória aqueles pontos que corroía sua alma como ácido. E ali, mergulhado nas reflexões, quando o pequeno João disse: quem é aquele homem na margem do lago? Aquele homem vira-se para eles e diz: meus filhos, tendes alguma coisa para comer? E ele responde: não conseguimos pescar nada a noite inteira. E aquele homem então disse: joga as redes para o lado direito. E eles atiraram as redes e elas voltaram tombadas de peixes. E Pedro, vendo, disse: é o mestre. Ele então mergulhou e nadou, enquanto os demais remavam até a margem. E quando lá chegaram, encontrou Jesus, ressurrecto, belo, já com uma fogueira montada, alguns peixes e pães. E ele então convidou aqueles homens para um café da manhã recheado de saudades. Tinha havido já quase 40 dias que ele havia desaparecido no Calvário. E no meio da conversa, Jesus vira-se para Pedro e diz: Simão, tu me amas? Claro, mestre. É claro que eu te amo. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. E continua a conversa mais um pouco. Jesus volta-se para Pedro e disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. É claro que eu amo. A conversa prossegue, e mais um pouco, Jesus volta-se para Pedro e disse: Simão Bar-Jonas, tu me amas? Sim. E Pedro, já chorando, disse: mestre, é claro que sim. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E caiu a ficha, e Pedro lembrou-se que tinha negado Jesus 3 vezes, e ali Jesus o havia perdoado por 3 vezes. Esse apacenta significa dê abrigo, dê alimento, dê assistência de toda ordem ao rebanho do Mestre. Certos então de que viviam um novo tempo, os apóstolos se reuniram na Galileia, venderam suas propriedades, os seus pertences e foram todos
para Jerusalém. Uma vez em Jerusalém, começaram a arrecadar bens, e alguns novos cristãos simpatizantes doaram para Simão Pedro uma área, ali na estrada entre Jerusalém e Jope, mais próximo de Jerusalém, quando eles então ergueram um pavilhão singelo, um telhado grande, apoiado por frágeis paredes, mas que tocadas por Tiago, Pedro e João, se transformou naquela casa que estava no caminho para receber os passantes, aqueles sofredores que perdidos poderiam ter ali um ponto de repouso. Nasce assim a casa do caminho. Pedro aspirava por prosseguir os passos do Mestre. Depois de tudo organizado, tudo arrumado, ele estava ansioso para receber aqueles primeiros necessitados, que desde que abrira a casa do caminho, nunca tinham aparecido. Ansioso então pelo trabalho à noite, Pedro vai para o seu quarto e ora. E ele pede a Jesus que o envie os primeiros necessitados. Quando ele é despertado por um barulho e volta-se, Jesus adentra no quarto e se apresenta para Pedro. Ele olha e diz: Mestre, tu me buscastes no lago da Galileia e disseste que me faria pescador de homens. E hoje nós estamos aqui e eu anseio por levar a tua palavra a todas as gentes. Quando, Mestre? Quando tu enviarás? Porque estou ansioso por isto. Jesus então diz: amanhã, Pedro, amanhã. O apóstolo contente desperta pela manhã muito cedo, antes que raiasse o dia, e varre a casa, coloca alguns vasos e algumas flores, e fica a postos, aguardando que Jesus enviasse os necessitados. Amanhã segue e nada acontece. Um pouco frustrado, ele é despertado por um som, um barulho ensurdecedor que vinha do lado de fora. Um burburinho de pessoas, quando de repente um corpo atravessa a porta. E ele reconhece Joachás, o criminoso que estava preso e que todos conheciam e estava ali pedindo proteção e apoio, algum refúgio. Mas Pedro disse: aqui não, Joachás. Aqui você não vai tisnar o piso do mestre com seus crimes, pois volte para a rua e para a prisão onde é o teu lugar. Pegando então Joachás, o entregou aos guardas que o prendeu. Ele voltou todo orgulhoso porque havia cumprido o seu dever cívico. Mas ninguém apareceu. Quando próximo do almoço, o som de uma liteira para em frente àquela porta e desce uma linda greco-romana. Era Júnia. Uma mulher muito conhecida porque era considerada uma linda flor para o prazer dos homens. Queria remédio espiritual, queria ajuda, mas Pedro disse: não. Você não vai macular a casa do Senhor com seus pecados. O teu lugar é a praça pública onde todos reconhecem e passam na tua cara o que você merece. Ponha-se daqui para fora. Passa o dia. E Pedro, ainda bastante frustrado, não entende porque Jesus não cumprir a tua palavra. E já ao cair da tarde, quando já finalizava aquele clarão, a porta bate forte, um corpo cai dentro. Era Jarim, o ébrio contumaz. Estava bêbado. Pedro, revoltado, disse: não venha sujar o piso da casa de Deus com os teus vômitos. Aqui não é o seu lugar. E coloca Jarim dali para fora a pontapés. Cai a noite
E Pedro, extremamente frustrado, não entende porque Jesus não havia cumprido a sua promessa. Ele então, mais tarde, no seu quarto, põe-se de joelhos. E lá, sem saber o que estava acontecendo, faz as suas orações quando Jesus aparece. Jesus, então, aproxima-se de Pedro e ele pergunta: mestre, por que falhastes comigo? Eu aguardei durante o dia todo que o Senhor enviasse os teus necessitados. E Jesus: como não, Pedro? Por 3 vezes roguei o teu auxílio nesse dia, Senhor. Por 3 vezes roguei o teu auxílio nesse dia, Pedro. Logo pela manhã te enviei Joachás, desventurado irmão, para que você pudesse renovar a sua existência, ajudá-lo. E você o fez voltar para a prisão. Mais tarde enviei Júnia, a greco-romana equivocada, para que você pudesse esclarecê-la, orientá-la, e você apresentou a ela o seu sarcasmo e a sua ironia. E agora há pouco, te enviei Jarim, que buscava um auxílio para que pudesse sair do vício. O que você fez, Pedro? Você apresentou a ele os teus pés. Pedro, então, muito arrependido, abaixa o rosto e começa a chorar compulsivamente. E Jesus, compreendendo a falha, disse: Simão, quando quiseres ouvir a minha palavra, lembre de buscar no Evangelho. E quando Simão levanta a cabeça para abraçar o mestre, ele havia se desfeito como uma névoa. Pedro então busca os escritos de Levi, e abre no capítulo 9, no versículo 12, e lá ele lê amargurado: os sãos não precisam de médico. Nasce então Pedro, o dirigente da primeira instituição de assistência benemérita da história. Ora fraco, ora forte. Ora acertando, ora errando, ora tolerante, ora compreensivo, e tornando-se a cada dia na direção daquela casa, o que Jesus já sabia que ele seria: a rocha. E assim dá-se início ao trabalho, como eu disse, da primeira instituição humanitária de socorro da história, aos moldes do ensinamento de Jesus, com base na caridade. A casa cresce, vai sendo ampliada, e lá aparece um jovem franzino muito novo, conhecido como Estevão, que depois de conhecer o trabalho, passa a laborar naquele local. E portador de uma oratória muito gloriosa, começa a fazer curas e a sua fama cresce. Cresce e se espalha para Jerusalém, até que um certo dia, para na porta da casa do caminho uma biga, puxada por 2 fogosos corcéis brancos. Ali, um jovem doutor da lei, que bafejava os seus 30 anos, de lirial beleza máscula, com olhos fogosos e vívidos, desce com seu amigo e entra assustando a todos da casa do caminho, que não aguardavam que ele estivesse por ali. Oferecem para ele o melhor do banco, ele aceita e começa a observar todos e diz para consigo mesmo: como que essas pessoas podem ser um perigo para a lei de Israel? Crianças, maltrapilhas, coxos, velhos, mendigos. E ele então começa a experimentar o mal-estar, defrontando com pessoas necessitadas, purulentas, cheias de feridas. Foi quando entra Estevão e começa a falar das Escrituras. Saulo, da cidade de Tarso, encanta-se com o verbo fácil daquele jovem, até que ele resolve falar de Jesus. Saulo então levanta e não aceita aquele feito. O desafia
Estevão, com toda a brandura, dá a Saulo uma lição que o faz sentir humilhado como nunca antes fora. O orgulhoso e vaidoso doutor da lei sai dali pisando alto e dias depois Estevão é preso, julgado quase que sumariamente e apedrejado até a morte. Aquilo espalhou o terror e o medo entre os que tocavam a casa do caminho. No entanto, vendo a necessidade da ampliação, porque muitos chegavam, resolveram construir um ambiente anexo. E mais problemas começaram na casa do caminho. Pedro, tentando contornar, estabelece o culto uma vez por semana, mas aquilo não é suficiente. Porque surgiam críticas entre os trabalhadores, surgiam ataques contra aqueles que não faziam o seu trabalho. Outros ainda não queriam realizar as tarefas dos outros e começou aquele problema dentro da casa. Pedro, desanimado, à noite, mais uma vez ajoelha-se e roga a presença de Jesus. Jesus aparece e ele conta tudo como se o mestre não soubesse. E por fim Jesus fala: Pedro, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Mas os problemas continuaram. Mesmo evitando que cada um falasse mal do outro, um certo dia Pedro estava tão esgotado, tão cansado, que teve a ideia de abandonar tudo e entregar para Tiago a direção da casa e partir para outro lugar. Quando estava em seu quarto à noite arrumando as coisas, eis que ele sente um toque. Quando volta-se, Jesus está com os olhos enevoados. Em meio às lágrimas, volta-se para Pedro e diz: Pedro, lembre dos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos. Simão, depois dessa chamada de Jesus, o quarto resgate que o mestre fazia, seguiu firme no seu ideal. O tempo passa. Quase 3 anos depois, a casa do caminho já havia ampliado. Os problemas ainda não haviam desaparecido quando chama-se a porta. E assustado alguém vem e diz: Pedro, você não imagina quem está chamando e pedindo para falar com você. Quem? Saulo, doutor da lei. Todos se espantam, mas ele disse: mas não é aquele mesmo Saulo de 3 anos atrás. Ele está acabado, está magro, com a pele crestada. Pedro pede que ele volte no outro dia, e no outro dia Saulo é recebido. Sentado numa mesa redonda junto com os apóstolos, ele conta desde quando mandaram apedrejar Estevão. E descobriram que Estevão era o irmão da sua noiva Abigail. E indignado com aquilo, quando buscou a noiva, ela já estava às vascas da morte. E confessa no leito de morte que havia sido convertida ao cristianismo pelo sapateiro Ananias. Revoltado, ele consegue uma autorização do Sinédrio e parte para Damasco, a fim de buscar, prender, julgar e matar Ananias. Mas às portas de Damasco ele tem um grande encontro com Jesus. E ali acontece a grande transformação. Ele entra na cidade, cego, é curado por Ananias. Abandonado pelos amigos, resolve passar 3 anos no deserto para fazer um mergulho em si próprio, amparados por Áquila e Prisca, o casal de tapeceiros. E ali, depois de ter todo aquele período, trabalhou muito no tear, fazendo barracas, consertando tapetes. E resolveu voltar a Jerusalém, e ele estava ali pedindo ajuda.
Pedro então orienta-o para que ele vá e busque o seu pai, que era bastante generoso e tinha dinheiro, e que depois vá trabalhar nas igrejas. Saulo vai até a cidade de Tarso, onde a sua fama já tinha chegado. O pai o rejeita e o abandona. Ele então sai de Tarso extremamente amedrontado com o futuro, porque estava sozinho. Depois que ele falava de Jesus, todos os amigos, a família, todos os abandonaram. E ele então sai no deserto, mas lembrando-se que Jesus enviara Ananias, que Jesus enviara Áquila e depois Prisca, e que Jesus não o deixaria sozinho. Vagando, pegando carona em caravanas, ele pernoita numa caverna, e ali, num dado momento que ele não sabe se estava acordado ou dormindo, viu-se sendo guindado até uma estância muito bonita, e que era dia. E lá ele vê ao longe Abigail e Estevão iluminados. E ele chora. E depois de uma longa conversa, ao final Estevão deixa ele sozinho com Abigail, e ela pergunta se ele quer saber alguma coisa. E ele fala das suas angústias e das suas dores. E ela diz: Saulo, ama, trabalha, espera e perdoa. E depois que ele acorda, e depois de tantos reveses, ele resolve então comprar um tear e muda-se para Antioquia, depois de um convite de Barnabé. A vida de Saulo se transforma totalmente. Ele começa a trabalhar durante o dia para ganhar o sustento, e à noite ia para a igreja de Antioquia, onde lá proferia suas palestras, e começou a ser tão respeitado e tão admirado, que durante o dia, enquanto ele trabalhava, sua tenda se enchia de pessoas, que ele passava o dia inteiro falando de Jesus, e à noite ia trabalhar. E um certo dia, a igreja de Antioquia recebe a visita do médico Lucas, que, conhecendo o trabalho dos novos cristãos, dos novos trabalhadores de Jesus, fica extremamente encantado e sugere: eu acho que todos vocês, que são chamados de viajores, de peregrinos, de homens do caminho, seria mais justo se nós nos chamássemos cristãos, afinal seguimos Jesus ou Cristo. E graças à orientação de Saulo, a partir daquele dia e para todo sempre, a palavra cristianismo substituía o termo caminho. Mas o terror voltava. A casa do caminho passava por imensas dificuldades e imensos problemas. Herodes Agripa mandou prender e assassinar Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Havia preso Simão Pedro, a fim de deixá-lo até depois da Páscoa e depois entregá-lo aos fariseus. Mas no meio da noite um espírito entra, solta as correntes dele como mágica, diz: Pedro, veste a tua roupa, veste a tua capa e siga-me. Ele segue aquele espírito que, por onde passa, as portas vão se abrindo, os guardas não veem, e lá fora ele percebe que havia sido saído dali, tirado dali por um enviado de Jesus. Ele então se refugia na igreja de Jope, mas as coisas começam a azedar. Vendo a quantidade de pessoas necessitadas e aquela perseguição, Pedro continua trabalhando, e a casa do caminho continua em dificuldades, tendo que alimentar mais de 60 pessoas. Eles começam a fazer dívidas com os empresários da cidade, com os fariseus. E Saulo fica sabendo.
que para agradar aos fariseus, para poder agradar aqueles empresários, Tiago havia permitido a infiltração de temas antidoutrinários ao cristianismo na Igreja do Caminho. Ideologias estranhas começaram a adentrar ao cristianismo e ele disse que aquilo não podia acontecer. Mais ou menos como está acontecendo no movimento espírita hoje em dia. Saulo disse que se deixasse aquelas questões invadirem o Evangelho de Jesus, que em breve tempo, assim que viesse uma nova geração, com toda certeza esqueceriam Jesus. E durante o tempo, Jesus não seria lembrado nada mais, nada menos do que como um mero criminoso que fora crucificado. Saulo então enfrenta o próprio Pedro, exigindo que ele tome providências para que aquilo não aconteça e sugere, para que a mensagem de Jesus não se perca, que os demais apóstolos escrevessem tudo o que havia vivido com Jesus. E começa a nascer aí os diversos evangelhos como nós temos hoje. E ele então sugere que se iniciem viagens para poder fundar igrejas, para poder espalhar as mensagens de Jesus. E que com seu tear ele financiaria as viagens que fosse preciso. Ele se põe praticamente sozinho no início, na presença de Silas, e começa a caminhar de vilarejo em vilarejo, de porto em porto, de cidade em cidade, promovendo o Evangelho e fazendo curas. Numa dessas cidades, então, Barnabé sugere: Saulo, quando Ananias te batizou, você não mudou de nome? Eu não vi que havia necessidade. Então por que, Saulo? Doravante que terás uma vida nova, deveria ter um nome novo. Saulo concorda e troca a letra S pela letra P. Sai um nome grego para um nome romano. Saulo, que significava o orgulhoso, aquele para quem se pede, morre naquele instante e nasce Paulo, que significa o pequeno, o servidor. Por isso que nós falamos paulatinamente, aos pouquinhos. E nesse momento, então, nasce Paulo de Tarso, que dá prosseguimento às suas viagens e às suas dificuldades. Em cada cidade que entrava, ele feria os interesses de comerciantes, de empresários. Como certa feita, ele estava em um vilarejo, e lá tinha uma pitonisa, que era uma profetisa, que era explorada por um casal de empresários que, quando ela lia a sorte, ganhavam dinheiro. Quando Paulo e Silas começam a pregar, eles percebem que ela começa a gritar: louvem esses homens, porque são enviados do Altíssimo. Todos os dias que Paulo pregava, ela chegava e gritava no final: honremos esses homens, porque são anjos enviados do Altíssimo, tentando exacerbar a vaidade. Silas já estava gostando, quando Paulo desce do púlpito, vai até ela e repreende o espírito, falando que ele não tinha o direito de bagunçar o Evangelho de Jesus e muito menos de proferir qualquer impropério à guisa de mentira. A mulher meio que acorda de um transe e se vê livre daquele obsessor que queria apenas fascinar os trabalhadores de Jesus. A viagem prossegue, mas naquela noite ele é preso a mando do empresário, que via que seus lucros sumiriam. No cárcere, ele ganha as 39 chibatadas, os açoites. E por volta da meia-noite,
Ele orava em voz alta quando percebeu que os outros presos também começaram a orar. Ele então vê com surpresa que a porta da cela se abre e todos saem e se reúnem ali no corredor. Pedro então começa a falar de Jesus, do seu evangelho, do seu amor, e encanta a maioria daqueles que ali estão, que pedem para ser batizados e se convertem ao cristianismo. Ao raiar do dia, todos retornam para suas celas e fecham as portas. Os guardas atordoados, com medo de serem mortos, não entenderam nada daquilo. Mas ao levar aquele fato ao prefeito, amedrontado, ele manda soltar Paulo. Paulo continua a viagem e resolveu ir a Atenas. E lá foi extremamente mal recebido, apedrejado, machucado. Após a viagem, cansado e no silêncio da noite, rogou a Jesus que pudesse orientá-lo, porque ele não aguentava mais viajar. As igrejas haviam se espalhado, ele precisava dar continuidade, porque todas elas estavam vivendo momentos difíceis. De repente, uma claridade ilumina a igreja. E Paulo ouve na acústica do coração Jesus dizendo: não temas, Paulo. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Doravante, Estevão estará cada vez mais ungido a você, te inspirando as palavras em meu nome. Você não precisa viajar, Paulo. Escreva para as igrejas no meu nome e o efeito será o mesmo. Foi assim que começaram os movimentos dessas cartas imortais, as epístolas de Paulo, cuja essência espiritual, quando nós lemos, temos a certeza que provinha das esferas do Cristo, intermediados, obviamente, pela atenção amorosa de Estevão. Mas o tempo passa. 30 anos depois daquela fatídica manhã às portas de Damasco, Paulo assusta os que conheceram pelo seu semblante quase cadavérico, grisalho, com o rosto e as mãos cheios de cicatrizes e alquebrado. De volta para Corinto, Paulo fala a Lucas do seu sonho de ir a Roma, de pregar em Roma, a grande capital do império, e começa o planejamento. Tudo ia às mil maravilhas. Quando ele já se organizava para viajar, quando uma carta de Tiago, vinda de Jerusalém, diz que a igreja sofria violenta perseguição do Sinédrio, que os rabinos estavam apedrejando, matando, jogando ao circo e torturando todos os cristãos. E pedia a presença de Paulo para que ele pudesse ajudar. Naquele momento, Paulo lembra-se de que havia se indisposto com Tiago por conta das questões antidoutrinárias que ele estava colocando lá dentro. A carta dizia que Pedro havia sido banido da cidade. Ele então recalcitra. Lembra que nunca foi afinizado com Tiago e que tinha planos para ir para Roma. Mas já amadurecido, experimentados nas condições que Jesus lhe impunha, ele foi para um canto, abriu o evangelho, aparentemente ao acaso, e quando bateu os olhos estava escrito: vá e reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Paulo entendeu o recado. E à noite, vê-se novamente naquele terreno grandioso, ao lado de Abigail e Estevão.
E Abigail diz para ele: Paulo, tu irás para Roma, mas não como tu queres. Tu irás como Jesus quer, mas agora deves ir a Jerusalém. 3 dias depois, Paulo parte em caravana para Jerusalém. E lá é preso. E para que não fosse assassinado, com um plano feito por Lucas, ele é levado para Cesareia de Filipe, para que não fosse assassinado em Jerusalém. Porque os fariseus já deixavam rolar na cidade os planos de julgá-lo e matá-lo. Em Cesareia, ele fica preso por 2 anos. Durante esse tempo, trabalhou todos os dias com as suas cartas. Todos os dias, Lucas levava para ele as notícias, incluindo as notícias de que o Sinédrio planejava fazer com ele uma reprise do Calvário de Jesus. Colocá-lo para carregar a cruz até o morro do Gólgota. Tinham convencionado que arrumariam até 2 ladrões para serem crucificados ao lado de Pedro, e ele disse: jamais, jamais. Eu não posso fazer jamais como Jesus fez, porque eu não tenho essa honra. E como tudo trabalha em favor, Paulo ganhou a simpatia do novo prefeito e conseguiu que fosse transferido para Roma para que pudesse ser ouvido pelo imperador, porque ele era um doutor da lei, era um patrício, ele tinha títulos, ele tinha direitos e prerrogativas. Em Roma, durante a viagem, aliás, ele conquista o coração de toda a tripulação do barco, inclusive do centurião que o acompanhava. Em Roma, por ser um cidadão romano, ele recebe a benesse de não ficar preso, não numa cela. Ele poderia ficar em prisão residencial. Lucas, então, consegue uma casa simples, singela, aluga. E ali ele passa os próximos 2 anos de trabalho incessante. Até que um dia, chega ali um influente político, que estava cego, levado por aquele centurião que dizia que talvez Paulo poderia ajudá-lo. Paulo coloca as mãos nos olhos e diz: veja em nome de Jesus. E ele abre os olhos e vê e grita. E fica totalmente entregue àquela nova doutrina por conta das coisas que Paulo fez e que Paulo falou. E graças a isto, ele consegue uma audiência, onde nessa audiência Paulo é liberado. Ele então planeja ir para a Espanha, pregar na Espanha, que era outro sonho antigo. E quando ele estava preparando tudo, eis que ele recebe uma carta de Simão, dizendo que iria para Roma, mas os ânimos estavam acirrados. Paulo o recebe, entrega a ele o trabalho de evangelização aos cristãos de Roma e parte para a Espanha. E as perseguições se agravam e o clima de terror aumenta. O imperador Nero incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos e começa um novo martirológico. As prisões, as matanças. Ele colocando a culpa nos cristãos, abre campo para que qualquer cristão fosse preso e jogado às feras, queimado, crucificado, o que fosse. Foi quando, na prerrogativa desse direito, Tigelino, um centurião ligado diretamente a Nero, prende Pedro durante uma de suas peregrinações. Pedro é levado à prisão marmentina, que fica no centro da guarda imperial.
lugar que não tem como fugir, porque se ele sai da prisão, ele está no pátio da guarda. É levado até uma cela que era conhecida como Tuliano, a mais fétida, a mais úmida, a mais fria, onde raras vezes, quando tiravam a cobertura, uma clarabóia apenas dava para ver o que tinha lá fora. Pedro, já idoso, é atado a correntes por um pulso e por um tornozelo preso à parede. E ali os dias passam, mas Pedro canta. Canta e convida os demais prisioneiros para que cantasse junto a ele. E os prisioneiros começam a cantar, atendendo à promessa de que Jesus os viria salvar, de que Jesus os viria libertar. No entanto, passou 2 dias, 5 dias, 2 semanas, e as vozes foram sumindo. À medida que Jesus não chegava para libertá-los, eles iam desanimando. E os meses dobravam, saía prisioneiro, chegava prisioneiro, e o corpo de Simão Pedro já começava a dar sinais de desgaste. Os pulmões carregados por conta da umidade, a pele já apresentando escaras, pela falta de sol e pela posição sempre a mesma. Certa madrugada, então, Pedro chora e desanima. Não entende por que Jesus havia abandonado. Quando de repente os portões rangem e é trazido um prisioneiro e colocado ao lado de Pedro no Tuliano, mas com escuridão ele não viu quem era. Depois que os guardas saem, ele volta-se e diz: seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Eu te convido para cantar comigo. De repente um peso vem no seu rosto e o prisioneiro soca o rosto de Pedro, que com a pancada inesperada bate a testa na parede e o sangue desce. E na agonia, Pedro viu que o prisioneiro não queria saber de falar de Jesus. Ele então chora compulsivamente, crendo que Jesus o havia abandonado. Pedro passa os próximos dias sussurrando as suas orações, mas ninguém o acompanha. 6 meses depois, Pedro ainda estava ali na Tuliano, muito triste, depois de muito chorar. Eis que os portões rangem novamente, e outro prisioneiro é trazido e colocado na parede do lado oposto a que ele estava. E assim que os guardas saem, Pedro o cumprimenta: olá, tu que chegas, eu vos saúdo em nome de Jesus, o meu mestre. Canta comigo. Do outro lado da parede, uma voz diz: Pedro, é tu, velho apóstolo. Paulo, é você, Paulo. Cantemos sim, velho apóstolo, cantemos em nome do nosso Jesus. Oh, Paulo, como é bom ouvir sua voz. E todos os prisioneiros cantam juntos. Com aquele barulho, os guardas assustam e descem. E aqueles guardas advertem Paulo para que ele não haja daquela maneira, porque ele estava preso e seria morto. Paulo disse: eu preso? Eu não estou preso. Se eu serei morto, daqui a pouco estarei liberto no reino do meu Pai. Agora vocês não. Vocês estão presos. Porque quando eu me for, vocês voltarão ao comando de criminosos praticando crimes. Mas eu estarei no seio de Jesus. E ele então começa a falar do Evangelho de Jesus para aqueles 2 guardas.
falando do amor, do perdão. Horas depois, os guardas pedem para que Paulo o batizem, e eles se convertem ao cristianismo, dobrado pela força magnética da oratória de Paulo. E assim, depois de um tempo, aqueles mesmos 2 guardas que estavam de serviço descem pela escada estreita do Tuliano e no alto da noite acorda Pedro, o tira das correntes e diz: vá, vamos soltar Paulo, fuja. Pedro então levanta, vai até o outro lado da parede, abraça Paulo e diz: Paulo, é a nossa hora, Paulo, é a nossa oportunidade de sair daqui, vamos, Paulo. Não posso. Mas Paulo, eles vieram nos libertar. Não posso, Pedro. Paulo, essa é a nossa oportunidade, as igrejas precisam de nós. Vá tu, Pedro. Os soldados então, preocupados porque o tempo passava, disse: se ele não quer, vás tu. Seguraram o corpo ao quebrado de Pedro, já envelhecido, que subiu as escadas com dificuldades. Levaram ele até a porta Capena, ali na saída da Via Ápia, da saída de Roma. E lá entregaram um bordão para que ele pudesse apoiar a sua caminhada, uma sacola com víveres, e disse: caminhe o máximo que puder antes que o dia raie. Pedro ganha a Via Ápia, com a lua prateada iluminando as águas do Tíberi, e olhava para trás ao longe as edificações marmoradas com as tochas acesas da velha Roma. A cidade das 7 colinas ia ficando cada vez mais distante, e Paulo, respirando aquele ar puro, começa a ganhar energia na sua caminhada e se agiganta para correr. Caminhou pela madrugada inteira. E já no raiar do dia, quando já estava bastante distante de Roma, ele já fazia planos para pregar nas igrejas. Ele já fazia planos para pregar o evangelho fora de Roma. Quando de repente, misturando-se naquela dor dourada do amanhecer, um clarão muito forte à sua frente na estrada. Ele percebe que um homem caminha em sentido contrário. Passa por ele como se não estivesse visto, e ele reconhece: era Jesus. Ele então volta-se para Jesus e diz em latim: Quo vadis, Domine? Onde vais, Senhor? Jesus então disse: vou a Roma, Simão. Como a Roma, mestre? Simão, tu que me prometestes cuidar dos filhos do Calvário, fugiu de medo de morrer, Simão? Pois então eu vou no teu lugar, e se for preciso eu me entrego novamente, porque os nossos filhos do Calvário precisam vencer. Jesus resgatava Simão pela 5ª vez. Simão cai em si e entende Paulo porque ele não quis fugir, porque Paulo não se acovardou. Ele então fez a viagem de volta e não viu mais o mestre. E caminhou pelo dia inteiro. E quando a tarde caía, ele chegava ao quartel de Tigelino. E assim que adentra, é novamente preso. Mas antes de ser levado a outra cela, ele pede para que pudesse chegar até a claraboia e falar para Paulo. Ele então se aproxima e diz: Paulo, sou eu que retorno. Você tinha razão. Se alguém tem que morrer em nome de Jesus, que sejamos nós os primeiros. Pois agora eu te entendo
E estou aqui, Paulo. Ele é levado a ferros. E no dia seguinte, era o dia 13 de outubro de 64. Paulo é trazido e entregue a 6 soldados. Pedro é trazido e entregue a 3 soldados. Pedro é levado ao Monte Vaticano, onde lá foi crucificado. No entanto, ele disse: eu não mereço a honra de ser crucificado como Jesus. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E o seu pedido é atendido. Paulo, por ser romano, tinha o direito de uma morte mais rápida. É levado por Tigelino até a Via Ápia, nas proximidades das catacumbas de Calisto. E lá, prevendo a morte próxima, e percebendo que os soldados estavam trêmulos, principalmente Calisto, principalmente Tigelino, ele diz: cumpra o seu papel, soldado, porque o meu eu já cumpri. Ele então é decapitado. No golpe da espada, não percebe nada, e quando vê, está cego novamente. Sente que é levado até um local que ele não consegue perceber. E não entendendo porque estava cego, talvez ele havia sido apenas ferido, e estavam levando ele para algum tipo de socorro. Quando ele ouve a voz do velho Ananias, que da mesma maneira naquela manhã, na cidade de Tarso, naquela tarde, diz: o Senhor me enviou para curar-te. E Paulo volta a enxergar. E fica muito feliz por estar numa instância extremamente bela, rodeada de pessoas que ele ajudou a vida toda, cantando hinos. Ele então pergunta para Paulo: qual é o seu primeiro desejo, Paulo? Eu quero voltar em cada lugar que eu passei e orar agradecendo a Jesus. E saem volitando, passando por Éfeso, pela ilha de Malta, por Corinto, e finalmente em Jerusalém. Depois de agradecer por tudo que Jesus havia feito, eis que ele olha e vê aquela luz gigantesca chegando, se aproximando. Era Jesus ladeado por Estevão e Abigail. Ele não conseguiu falar, caiu de joelhos e chorou. Jesus parou, Abigail e Estevão foi até ele e abraçou. E ele, sem saber se podia retribuir, olhou para Jesus. Jesus, lendo o seu pensamento, disse: vá, Paulo, vá ser feliz. E recolha as benesses do bom trabalhador da minha seara. É por isso, meus irmãos, que nesses dias difíceis de transição, nós estamos todos de frente a Jesus, que aos moldes daquela tarde em Cafarnaum, quando encontrava o orgulhoso senador Públio Lentulus, voltou-se para o senador e disse: vem, segue-me agora, ou somente daqui a alguns milênios. Jesus, nesse instante, clama para que nós o sigamos agora, ou se não apenas daqui a alguns milênios. E Jesus nos chama de diversas maneiras. Jesus nos chama através das brigas dentro do centro e diz: vem agora. Jesus nos chama através dos confrades complicados, das pessoas complicadas, e diz: venha, vem agora. Jesus nos chama através dos dias difíceis de comodismo e diz: vem, vem agora. E Jesus nos chama nesse momento
Depois que o amor de muitos esfriou, estão esquecendo o trabalho na seara. Porque problema nas casas, todas têm. A casa do caminho mudou, mas nós, os homens que lá trabalhamos, não mudamos muito. Quem de nós que, apesar dos conflitos, aceitaria o chamado de Jesus agora? Quem de nós que, apesar das nossas lutas íntimas, aceitaria o chamado de Jesus agora? Quem de nós que, apesar das polarizações, das questões que envolvem assuntos que são totalmente antidoutrinários, suportaria suplantar isso agora? Quem de nós que iria agora por amor a Jesus? É por isso que o mundo estertora em tanta dor. É por isso que lá fora tantos preferem optar pelos milênios ao invés de seguir Jesus agora. É por isso que a dor toma conta do mundo. Da mesma maneira, quando aquele jovem rico que estava treinando para participar da competição de bigas e quadrigas em Cesareia, encontrou Jesus debaixo de um telheiro, de um pergolado. E, encantado pelo magnetismo do mestre, ouviu a acústica do coração, Jesus dizendo: vem. Senhor, todo Israel apostou em mim, a minha família investiu em mim, eu só vou participar da competição domingo e depois. Vem agora. Senhor, assim que terminar a competição, eu vendo tudo o que eu tenho, eu dou aos pobres e... Vem agora. O jovem encara Jesus sem saber o que fazer. O seu coração de jovem diz a ele que ele precisa aproveitar a vida. Mas a sua lógica de espírito imortal diz que precisa ir. Ele então, sem tirar os olhos de Jesus, começa a caminhar para trás e disse: eu volto. Eu volto. Vira-se e sai correndo. No domingo, na linha de largada, os fogosos corcéis mal suportavam aguardar a disparada. Quando começa a corrida, a primeira reta do circo, na primeira curva, duas bigas se chocam. E aquele jovem é atirado na greia, sendo pisoteado pelos cavalos e pelas bigas que vinham atrás. E ali, com os cabelos empapados de sangue misturado com areia, ele vê duas mãos alvas, que acalmam a sua dor e diz: vem agora. Então é isso, meus queridos. Essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje, para que nós não protelemos mais, não esperemos mais, não deixemos mais para amanhã, porque Jesus nos chama agora. Eu desejo um bom evento a todos. Rogo a Pedro, rogo a Paulo, rogo a Jesus que possa iluminar. E que nós que aqui estamos, aos moldes dos 500 da Galileia que ouviram a mensagem do Cristo e que saíram de lá para espalhar o Evangelho, multiplicando-se de maneira geométrica, que nós saiamos daqui amanhã, portadores dessa mensagem que nos chama ao retorno, que nos chama ao caminho do Mestre, porque não é amanhã, é agora. Muito obrigado. Uou!